This video is brought to you by G2A.com. Pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série legendada em português de Digimon Story Cyber Sleuth. E meu povo, neste episódio finalmente vamos progredir na história de novo. Mas antes de eu sair desse lugar maravilhoso chamado Digilab, nós vamos transformar os Digimons que estão na nossa party em suas próximas evoluções, ou seja, Champions. Porque quem acompanhou a última live lá na Azubo, onde eu joguei esse jogo lindo e cheiroso, sabe que lá a gente conseguiu vários Digimons novos, e entre eles está o meu Lintezu de Lissa Vimon, que é um Digimon que eu gosto demais. Inclusive, eu quero que vocês deixem nos comentários deste episódio que nome vocês querem que eu coloque no Vimon e no Gyumon, tá? Porque no próximo episódio eu vou dar o nome de todo mundo, inclusive do Gargomon, colocando o nome dele para Brave, beleza? Então escolha o nome do Gyumon e do Vilmon. Do Vilmon é ótimo, né? Não! Ok, povo bonito, povo cheiroso, vamos lá então, vamos fazer as evoluções. O menino Gyumon pode se transformar em Gel Greymon e pode se transformar também no Blue Greymon. Eu não vou pegar nenhum desses dois, tá? Porque eu quero pegar o Blue Greymon quando a gente pegar o Black Agumon da DLC. E vocês pediram muito pra eu transformar essa coisa linda pra ter Galantimon futuramente. Eita, nós! Gyumon desenvolve para... Nossa, mano, essa forma é sensacional. Grow fucking Mon. Nossa, velho! Olha o bichão! Olha o bichão, velho! Você é louco, mano! Puta que pariu! Muito foda! Então, com 3 skills com ele agora, ele só ganhou agora a Axis House Flame. Foi essa só, porque ele já tinha o Waken Up Palm e o Attack Change, né? Então ele só... Charge, aliás. Ele só ganhou os dois, essa primeira, que custa 10 de SP, aliás. Muito osso pra poder utilizar. E o Vimon, nós vamos pegar o X-Vimon, que vocês pediram bagarai. Eu acho que assim vai ultrapassar nosso digidado da party, mas eu acho que dá pra mesclar um pouquinho, tirar aqui e ali, pra ver se eu consigo consertar. E nós temos... Olha o bicho, velho. Olha a imponência do bicho, mano. Ele usa 8 de Memory Use, vai ficar 22, se eu não me engano, então, na nossa memória. Mano, olha isso, mano. Cara, mano, eu sempre achei o X-Vimon muito foda, velho. Eu acho que o chifre dele me lembra muito uma espada, tá ligado? Eu acho muito louco, velho. Nossa senhora, mano, esse Digimon é muito louco, velho. Puta que pariu, excedeu. Ficamos com 22, como eu falei, então a gente vai ter que dar uma nerfadinha aqui nessa party. Mas antes eu quero pegar o Dorumon também, tá? Eu quero de evoluir ele também. O Patamon eu pretendo de evoluir ele pra Angelmon, mas a gente não tem ainda os 5 de inteligência que ele precisa pra poder de evoluir, né? Primeiro o Dorumon, então, vamos de evoluir ele. Se ele ficar 6, dá pra colocar ele na party, tirar ou Growmon ou X-Vimon, né? Nossa, o bichão! Nossa, é louco, meu amigo! Esse episódio aqui é um episódio lindo! Vai ser útil, a gente não tem nenhum tipo data ainda, né? Então beleza, tá aí, tem 4 skills lindas e cheirosas. E vamos dar uma zoiadinha. Ele custa quanto? Ah, ele custa 8 de Memory Use também, tá ligado? O problema é esse, todos eles custam 8. Danou-se muito danado agora, velho. A gente tá cheio de Digimons da hora, como vocês podem perceber, ó. A gente conseguiu vários. Eu vou ver o que é o movimento aqui. Eu quero deixar o Gargomon, porque ele é o nosso champion com maior nível. E ele tem o atributo elétrico, que vai ser útil pra caramba pra próxima parte do jogo. Então Brave fica. Mas eu quero ver o X-Vimon ou o Growmon. Um dos dois vão ter que sair. Eu acho que eu vou deixar o X-Vimon fora nesse vídeo, só pra poder completar a party certinha. Eu vou deixar o Starmon ou o Gyumon aqui. Eu vou deixar o Starmon, vai. Vamos deixar o Starmon na party, pelo menos só nesse episódio. E depois a gente vê certinho como é que a gente vai ajeitar, porque daqui a pouco, numas missões à frente, a gente já pega mais um Memory Use, tá? A ideia é utilizar o Growmon e o X-Vimon juntos, mas como a gente só tem 20 espaços de Memory Use, não dá pra ficar colocando os dois na mesma party, né? Seria só os dois e ia sobrar 2 pontos ainda, ia ser uma merda. Mas, valeu, vambora então. Vamos seguir pro modo história, tá? Basicamente, o que a Kyoko falou pra gente no episódio passado foi que a gente... Olha isso, mano! Olha os bichão, mano! Olha os... Nossa senhora!
Você é louco, mano. Esse Tamon parece o personagem do Pac-Man, né? Tá lindo isso aqui. Mas whatever, ela falou basicamente pra gente desconectar da maneira que a gente já conhecia, porque ela precisava da gente lá no laboratório. Então vamos lá, laboratório não, né? Na agência dela, barra laboratório, barra central de pesquisas e whatever. Então o que a gente precisa é só dar logout e voltar para um mundo real, voltar para a Terra. Vamos ver então se vai rolar algum tipo de cena e vai. 無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則の律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじ。おっとすまん、またやっちまったか。それとその呼び方もいい加減改めてもらえませんか。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに、どこまで話を聞きました。今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。おお、では何者だい。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。 Só um minutinho aqui, só pra deixar bem. O nome do cara é Matayoshi. O cara é um baita do assassino, velho. O cara é um Matayoshi, velho. Oh, meu Deus. A gente já tem a Kyoko, né? Kyoko, cara. A gente já tem a Mirei. E agora a gente tem um Matayoshi. Esse jogo é maravilhoso pra nós. Assassino, vagabundo. 父の代からの付き合いでね、旧知の中だ。信頼もしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だよ。見かけによらずと思っただろう。まあ実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。でなきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、出現出現。それで何か事件ですか。今美味しいコーヒーを入れて。いや、いい。今日は依頼じゃない。コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。今日聞かせていただきましょうか。うんこの子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか。京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい？お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、その年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこが妙に情報統制が厳しくてな。患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。上白のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後？上白エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は上白の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である上白のな。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、
それらが明らかになりつつある今、神城が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何か。ようやくですね。ああやはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが乾杯はまたの機会にしよう。君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。俺はいつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないか。そいつはシャレになんねえよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で神城の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして神城も動くという。これは偶然か？否、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合、開けごまが適当か？Ok, povo, estamos soltos então no hospital central da cidade de Shinjuku. A gente vai ter que procurar então evidências, como vocês devem perceber nessa cena. Muitas revelações, né? A gente teve o Matayoshi, né? O grande assassino de Yoshi. A gente teve o fato da Kyoko fazer um café horroroso, que deve dar vontade de vomitar. E eu estava rindo de veras aqui. E a gente tem que ver sobre essa síndrome do Éden, dessa área isolada que a Kamishiro e o hospital central estão tentando esconder da mídia. Então a gente vai invadir o local, possivelmente porque a gente é Jumper, a gente tem essa habilidade de poder entrar numa área do hospital e sair por outra, só seguindo pelas conexões, né? Eu posso entrar por um notebook e sair em outro notebook, em outra área do hospital, que seria cercada e por aí vai, simplesmente vagando pela internet do Éden, essa nova internet no caso. Mas whatever, de qualquer forma, estamos soltos no hospital e esse lugar aqui é uma delícia pra encontrar item também, pra poder fazer batalha. Inclusive a gente até recebeu mensagem, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas suas mensagens novas. Deixa eu ver quem foi que mandou pra nós.
Ok, já acabou o treino da fazenda, depois tem que voltar lá. Fale um pouco sobre seus amigos. Eles são legais, outros, beleza. Aqui acho que a gente respondeu até em live também, né? Essa mesma mensagem, só não foi o Patamon que perguntou. Mas whatever, aqui vocês podem conversar com os personagens, mas você vai conseguir informação da maneira com que a Kyoko falou, tá? Ela só disse que a gente consegue informação da melhor maneira. Não, volta aqui, moleque, sai fora! Moleque fugindo de mim, tá ligado? Moleque, volta aqui! Moleque, sai! Moleque saiu correndo, tá ligado? Você conversa com eles pra adquirir informação, pra poder explorar melhor o local e saber o andar certo pra poder seguir. Mas como eu já sei, porque como eu falei pra vocês, eu já joguei um pouco do começo do jogo e também já tinha assistido aquela série na época que o jogo só tinha no Japão pro PS Vita, né, antes de lançar o Play 4. Então, tecnicamente falando, eu já sei o que a gente tem que fazer. Primeiro eu só vou rapidinho voltar pro Digilab, tá? Depois a gente já volta pra cá pra poder continuar a missão. Eu só quero ver se a gente vai conseguir digievoluir o Patamon, né? Que na teoria acabou o bagulho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele agora. Patamon, meu querido. Patamon, pelo amor de Deus, Patamon. Você falta um de inteligência, velho. Você tá de sacanagem com a minha cara. Minha Digifazenda, gente do céu. Essa Digifazenda tá aqui. Olha isso, é muito Digimon, velho. É muito Digimon aqui, velho. Puta que pariu. Patamon, meu filho. Patamon, meu querido. Tá de sacanagem. Tem que depois ficar vendo as habilidades deles. Porque a natureza de cada Digimon faz com que o melhor líder possa ser escolhido, né? Tem o Builder, Searcher, Lively. Cada um desses aqui vai aumentar certos atributos. Eu vou deixar o líder, o Harumon. Vou deixar ele aqui. O Harumon vai ser líder, porque eu quero ver qual é a mudança com o Fighter. E eu vou deixar ele treinando de novo só por 30 minutos. Dane-se se o Khan cair, tô nem aí. Eu só quero que o Patamon finalmente consiga pegar esse 1 de habilidade pra gente poder evoluir ele, velho. Puta que pariu, Patamon. Nossa senhora, velho. Só falta umzinho, velho. Você já tem tudo que eu preciso. Me dá aí, pelo amor de Deus. Mas whatever, povo. De qualquer forma, eu acho que eu terminando esse episódio por aqui, tá? Provavelmente amanhã já teremos um novo episódio dessa nossa série de Digimon Story Cyber Sleuth, que eu tô jogando muito jogo. Eu só penso em jogar o jogo, estou extremamente viciado no jogo. Mas a parte que pode acabar mais demorando no próximo episódio é justamente o fato dele vai ter muita cena, né? Provavelmente a gente vai ter uma ceninha meio longa no próximo episódio. Meio longa não, vai ser uma cena de uns 5, 6 minutos, mas vai ter bastante diálogo nessa parte, então é meio complicada a demora do episódio, justamente porque eu tenho que legendar tudo pra vossas teorias. Mas é isso, de qualquer forma eu espero que tenham gostado demais desse episódio da nossa série de Digimon Story Cyber Sleuth. Muito obrigado sempre pelo apoio, povo. Os episódios dessa série estão pegando uma visualização e também um número de gosteis maravilhosos. Muito obrigado sempre pelo apoio. Eu espero que vocês não desanimem no decorrer da série e continuem comigo nesse jogo lindo de morrer, que eu tenho certeza que ele vai impressionar vocês demais, cara, demais mesmo. Se você não tá curtindo tanto, dá uma chance, cara, dá uma chance que, mano do céu, você vai curtir demais esse jogo daqui pra frente. Muito obrigado mesmo sempre pelo apoio de coração. Hoje já teve também um vídeo da nossa série de Pokémons, tá? Light Up Platinum desse, o episódio está aí na descrição desse vídeo, ou se você clicar aí na logo do Você Se Lembra, você vai pro canal e pode assistir o vídeo lá, beleza? Então é isso, um beijo de vossas nádegas, eu espero contar com o seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, e até meu próximo vídeo comentado!